Você gosta de receber ordens? E quando você recebe uma ordem de alguém superior, como você se sente? Entenda, você é livre. Você é livre para obedecer ou não uma ordem. Bom dia, bom dia. Bem-vindo ao Start Espiritual, este momento preparado para ativar e fortalecer a nossa conexão com o Criador. Isto gera fortalecimento espiritual, que é um alicerce para a construção de uma vida relevante. Eu já te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, para ajudar outras pessoas a também receberem este conteúdo. Nós estamos olhando para o primeiro capítulo do Novo Testamento, Mateus, capítulo 1. Estamos olhando para aquela história quando o anjo aparece a José num sonho e lhe anuncia o nascimento de Jesus. O anjo dá uma direção a José. Diz para José o que ele deveria fazer. Ele deveria receber Maria como esposa, colocar o nome do menino de Jesus, e o texto bíblico continua. Mateus capítulo 1, versos 24 e 25 diz: Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Antes de receber as orientações de origem divina, José já tinha decidido deixar Maria. Provavelmente já tinha pensado quais seriam os seus próximos passos, o que ele ia fazer da sua vida. Mas quando ele recebe a direção do anjo, quando ele ouve o que ele deveria fazer, diz o texto: José fez como o anjo lhe havia ordenado. José obedeceu. Entenda, José escolheu obedecer. José não era obrigado a obedecer, ele era livre. Livre, inclusive, para dizer não para a proposta divina. Ele era livre para não acreditar na revelação divina. Ele era livre para rejeitar a jovem, não querer casar com Maria. Ele era livre para não querer criar aquela criança que não era o seu filho biológico. Ele era livre para não sujeitar-se e esperar quase um ano para só depois ter relações íntimas com a sua esposa. Diz lá o texto: José não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a criança. E você sabe, depois tem a recuperação do parto. José era livre para não aceitar isso, mas ele escolheu obedecer. E se José escolhesse não aceitar, não obedecer? Se ele escolhesse não obedecer, ele se afastaria dos planos abençoadores de Deus. Ele rejeitaria a honrosa missão que Deus lhe designou: criar, educar, proteger o Filho de Deus. Se ele escolhesse não obedecer, ele não deixaria um legado de fé e obediência que ele deixou. José é sempre lembrado e honrado pelos cristãos como um exemplo de submissão à vontade de Deus. Nesta conversa, neste momento, eu estou honrando a José por ter obedecido à direção divina. E certamente, obedecer à vontade de Deus lhe custou um esforço extra, lhe exigiu dedicação. Certamente muitos foram os sacrifícios pessoais, mas ele escolheu obedecer. A palavra de fortalecimento espiritual hoje é: você é livre.
mas te recomendo, quando você ouvir a direção de Deus, seja lendo a Bíblia ou ouvindo uma mensagem de fé, escolha obedecer a Deus. Eu sou livre e escolho obedecer a Deus. Obedecer a Deus me livra de muitos resultados ruins. Obedecer me aproxima da vontade de Deus para minha vida. E eu já aprendi que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Obedecer a Deus me faz acessar algumas bênçãos do Pai Celestial que são destinadas somente para os filhos obedientes. Eu creio nisso. Você é livre e escolha também obedecer. Faça uma oração com as suas palavras. Agradeça a Deus porque sempre nós podemos contar com a sua direção para as nossas vidas. E se você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas tem sido desobediente, decida mudar isto hoje, mesmo que isto lhe exija um esforço extra, lhe exija abrir mão de alguma coisa, abrir mão da sua vontade. Escolha obedecer a Deus. Decida obedecer. Declare ao Senhor que você quer ser um filho obediente, uma filha obediente. Este foi o nosso start espiritual de hoje. Compartilhe este vídeo, ajude esta mensagem a chegar a mais pessoas e vamos avançar na construção de uma vida relevante. Que o bom Deus abençoe o nosso dia.